tudo bem, tá certo. O negócio é quando a gente vai criticar, que a gente tem que ter muito cuidado. E aí é nas palavras que a gente tem que medir as palavras que a gente vai usar, mas ao mesmo tempo também não tem que passar pano. Eu acho que tem que realmente falar o que está acontecendo. Mas sempre analisando de uma forma global, como você falou, de uma forma geral. Porque às vezes o problema ele parece ser específico, mas às vezes é uma coisa antiga. Então, assim, a forma de falar, a forma de se expressar, eu acho que tem que ter sempre muito cuidado. Sobre essa questão aí de torcedor botafoguense ser o que mais reclama, eu não sabia. Nunca vi isso. E aí a gente busca sempre muito a realidade das coisas, né? Tipo, eu pelo menos, né? Tipo, eu via os jogos do Botafogo, não foi muito jogo do Botafogo que eu comentei. Até porque eu fiquei, comecei a comentar em final de dezembro. Aí janeiro, fevereiro, março a gente já parou, né? E aí eu tava comentando mais assim, segunda e quinta, então era mais segunda quando tinham os jogos do campeonato, enfim. Mas eu acho que tem clubes que têm menos espaço dentro das emissoras, e aí é muito por conta da audiência, né? Então fala-se mais de Corinthians, fala-se mais de Flamengo, pelo tamanho das torcidas, e às vezes eu queria mesmo, às vezes eu tinha montado um texto para falar sobre o Fluminense, às vezes eu tinha montado um texto na cabeça para falar sobre o Botafogo, e aí passava rápido, eu falava, gente, mas eu queria falar isso. E aí, não, só tem esse espaço aqui para falar, é só isso aqui, porque realmente o que dá mais audiência é falar sobre o jogo do Flamengo, por exemplo, né? Não estou falando que eu ache isso, estou falando como as emissoras colocam isso nesses programas. Então, eu acho que talvez o torcedor botafoguense fique preocupado ou reclame por conta disso, porque fala pouco, ou porque quando fala é só crítica, né? Eu acho que pode ser muito por aí, mas eu me preocupo muito com isso. Às vezes até o jogador, né, gente? Se você vai criticar um jogador, eu acho que jornalista e jogador não tem que ter nenhum tipo de relacionamento, de amizade, de nada, porque em algum momento você vai ter que falar mal do cara, que o cara foi mal no jogo e tal, e aí se o cara é teu amigo, tu vai ficar como, né? Vai ficar cheio de dedos ali pra falar e tal, como é que é isso? Mas eu acho que, ao mesmo tempo, é um ser humano. Então, às vezes, eu discordo da forma que as pessoas falam sobre alguns jogadores, até técnicos também, porque ali tá um ser humano, gente. A pessoa tá ouvindo o que você tá falando e tal. Acho que a gente tem que medir como faz, como fala. A pessoa tem uma trajetória. Às vezes a pessoa tá passando por um período difícil, já viveu um momento melhor em outro clube e agora nesse clube não tá indo tão bem. Então, eu acho que a análise ela nunca tem que ser específica. Ela tem que ser feita de uma forma global e com muito cuidado. Porque a gente tem que se preocupar com o que o torcedor tá ouvindo e o jogador também. Você falou uma coisa importante. Eu entrevistei o Wilson Gotardo aqui, ele foi campeão brasileiro em 95 com o Botafogo, só que ele questiona muito, vai fazendo as perguntas e ele repassa para você. Aí foi o que ele falou. E você, acredita no trabalho do Paulo Tuori no Botafogo? Eu já vi que não. Eu falei, não, que eu não acredito. Tem muitos treinadores que não deram padrão de jogo no Botafogo e eu ainda não enxerguei esse padrão de jogo no Botafogo esse ano. Você vê o jogo contra o Bangu, não tinha padrão de jogo. Então, mas também é pouquíssimo tempo de trabalho, né? Mas aí com o Botafogo eu sou muito exigente. Aí, aí eu já vi vários treinadores que não estavam dando padrão de jogo, que é o básico do futebol, um time ajeitadinho. Você vê o Bangu, tecnicamente, é inferior ao Botafogo, mas é um time ajeitado em campo. Hoje, se você tem um time ajeitado, você pode fazer jogos difíceis. Contra o Flamengo, contra Palmeiras. Sim. Aí ele me questionou, mas eu falei para ele, não, eu acho que precisa esperar mais, torço para dar certo, que nem a situação do Abel Braga. Muita gente fala que ele está em declínio, que já é para se